Fala galera, então, a gente está começando então o nosso podcast da UBPC Bento aqui. Eu tenho dois convidados assim que são preciosidades aqui para a igreja local, onde eles todo mundo já conhece a história deles no estado, já conhece, são referências, eu digo além de referências, eles são lendas Olha aí, de cara. tão velhos que são. Não, mentira. Mas eles são lendas para nós aqui, tá? O nosso irmão Ezequiel, mais conhecido como Jugo Zeca, Jogo pesado. Jugo Pesado, e o nosso pastor, tão querido pastor Daniel, que ele vem hoje trajado com as cores do cenário aqui, Aí, ó, que pra está pegando combinar. na câmera, que está bem bonito. Aham. Pastor Daniel, Zeca, a gente tem um intuito com esse podcast assim de ouvir e edificar com testemunhos, histórias, a maneira que nós trabalhamos, a maneira que nós pensamos. E hoje esse podcast ele tem um tema central, se nós pudéssemos assim dizer, né, sobre louvor, adoração e ministério. Algo bem pertinente. Hoje o Zeca está pastoreando o nosso Ministério de Louvor da igreja local aqui em Bento Gonçalves, é o UPC Bento. Ele é o nosso pastor da música, do louvor, e o nosso pastor geral. Eu não sei se na política chamam de uma referência, isso quando tu indica uma pessoa para o cargo que é da tua família, mas não sei se tem isso a ver aqui É o dentro, né? nepotismo cristão. Mas o pastor Daniel, que é o nosso pastor geral, pastor que trabalha com todos nós e nos cuida aqui. Dadas as devidas apresentações, Zeca, pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Já tarde aqui da noite, nós vamos ouvir um pouquinho de vocês. Simplesmente ouvir. A gente estava aqui antes, preparando todo o equipamento, preparando todas as câmeras aqui, e saiu algumas histórias, né, a respeito de como vocês começaram. Histórias assim de lá dos anos 60, 70, onde eu conheço um pouquinho das histórias de vocês, né, com a convivência, sempre trabalhando com louvor, né? O pastor Daniel, o Zeca, desde que eu conheço vocês, sempre trabalhando com louvor, tocando, passaram por diversas cidades, ministrando louvor, e tem uma bagagem muito grande, né, a respeito disso. Como que foi o começo? Com quantos anos começaram a tocar? Adolescência? Como que saiu o intuito assim de começar a tocar na igreja? Foi por uma necessidade? Com quantos anos foi isso, pastor? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Galera, Dé, Zeca, uma alegria, né? A gente está aqui voltando aos podcasts, né? Da igreja. Eu acho que é interessante quando a gente pode falar isso e as pessoas, a igreja, os amigos conhecerem um pouquinho. A gente conhecer um pouquinho mais uns dos outros, né? E divulgar isso, acho muito bacana. Cara, sabe que a questão da música na nossa vida começou, para quem não sabe, o Zeca é meu irmão, bem mais velho, né? Cara, mas começou com o nosso pai. O pai tocava em baile, né, Zeca? Né? O meu pai era Domingos, mas chamava ele de João, né? Era conhecido, milongueiro, né? Sério? Era da milonga, da serenata e tal, né? Tocava violão, ele e o seu Aristel, né? E, cara, assim, a música começou com ele, né? Tocando violão, depois se converteu ainda nos anos 70, né? O meu tio primeiro aceitou Jesus e começou a levar minha família onde meu pai se converteu e começou a participar do louvor na igreja. Eu comecei a tocar, comecei a cantar muito cedo, ainda bem novinho, eu cantava com meu pai, Olha. né? Nós cantava de trio, eu e ele, a minha irmã mais velha. E depois eu me lembro que eu comecei a tocar. Toquei o primeiro louvor na igreja, eu tinha 7 anos. Aquela música antiga, eu não sei se tu conhece, acho que não, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Claro. ainda. E eu me lembro que eu toquei, a primeira música eu decorei as notas, né? Aquele som abafado, né? Das primeiras notas do violão, né? E a primeira música eu consegui tocar. E dali foi indo e cada vez mais me envolvendo, né? Com essa questão do louvor. Ainda com meu pai até os 15 anos, a gente cantava, 14, 15 anos, cantava de
de trio, né? Começou por aí. Depois a gente continua, né? E aí depois veio o Zeca, que eu comecei depois a tocar baixo na igreja. Veio o Zeca, que depois se interessou por baixo também, né? E foi indo e essa é a caminhada. Mas o começo foi Uau. influência do meu pai. Foi influência do... Uhum. E ele tocava violão na igreja? Violão. Junto. Que legal, Tocava violão. que legal. Né? Bem raiz, né? Uau. Zeca, como que foi o começo? Boa noite a todos. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês e é basicamente igual a minha história assim do começo da música, né? O nosso pai ele era músico, gostava muito disso e meio que não tinha escolha, não tinha para onde correr, né? Era meio que obrigação. A gente tinha que ser no mínimo afinado e tinha que tocar um instrumento, né? Então, Que nem a história do Michael Jackson. é mais ou menos. Ou tu canta, ou tu Igual. canta. E tinha alguns dias da semana, não me lembro se era 2 ou 3 vezes por semana, que a gente tinha que ensaiar, né? Então, para nós era um terror no início, assim, né? Para mim, principalmente, que não gostava de cantar e tinha que cantar. E aí ele dava uma voz e tu tinha que saber a voz, né? E aí o cara se errasse, né? Aí assim, ó. Aí nós dizia, pai, eu não sei fazer. Aí ele olhava assim, ó. Tu sabe? É a melhor escola. Sim. Pai, eu não consigo fazer essa voz. Tu consegue. Aí tinha que conseguir, né, cara? Não, o pior é que a gente sempre conseguia, né? Senão não ia sair dali. É. E depois com o instrumento, né? Foi... eu sempre falo isso, né? A minha maior inspiração no contrabaixo está aqui. Sério? É. Sério. E então o Daniel, depois no trio que eles tinham, ele, o pai e a Amanda, ele era o contrabaixista e, cara, eu aprendi muito a tocar olhando ele, né? E aí quando ele foi embora, nos abandonou, aí surgiu aquela vaga, né? Ah, Mas eles vinham orando já. já vim orando. Vê como é que fica ele, o Guilherme, às vezes, Prepara. torcendo que não falte o culto. Era assim já comigo. Surgiu aquela vaga ali, aí bom, era um baixo, ele estava na época até sem uso, ele estava com 3 cordas e eu nem sabia que tinha 4 cordas, aprendi a tocar com baixo com 3 cordas. Mas um baita baixo, né? É um tonante. Meu Jesus, era um arco. E aí foi assim, o início foi basicamente isso aí, né? Esse tonante eu ganhei quando eu tinha 11 anos, cara. 11 anos. E o valor que dava pro baixo. Tá Meu Deus. louco, cara. Quando chegou em casa aquele tonantão lá, meu Deus do céu, eu já me sentia já o... Sei lá quem, né? O pipoquinha da época. Tá, e isso foi na cidade de Rio Grande, Rio né? Grande. Isso. Quem que era o pastor na época que trabalhava com vocês? Pastor Pacífico. Na minha época. Lá em Rio Grande, no início, era o pastor Dari, depois o pastor Pacífico. E pastor, como era a relação, o pastor com o louvor? Ele incentivava, como era uma troca de... algo que não era cultural, ele segurava... Era uma outra configuração, né, cara? Naquela época, assim, não tinha ministério de louvor. Sim, Tinha as participações, né? entendi. Então, tinha os cânticos especiais. Meu pai cantava, aí ele cantava de dupla com outro irmão, e tinha outro irmão, tinha o irmão do violão, tinha o irmão da gaita, tinha o irmão de vários instrumentos e não tinha um ministério de música, nem se Certo. entendia isso na época, né? Nós não tínhamos nem noção disso. Tinha pessoas que cantavam. Naquela época se valorizava muito a questão de oportunidade, né? Tu chegasse na Sim. igreja, tu dizia que cantava, tocava instrumento, tinha que arrumar um espaço para ti, entendeu? Entendi. Acho que a grande maioria das igrejas assim, né, mais antigas, né, tradicionais, era assim. Era isso, né, Zeca? É. E vocês chegaram a passar pela transição da inserção tipo, de louvores que não agradavam aos ouvidos, de repente, da igreja, ou a inserção da bateria no culto, assim, chegaram a passar por essa época? Ou já, quando vocês entraram, já era mais comum isso? Não, passamos por tudo isso aí, né? Cara, assim, como o Zeca falou, eu fiquei um tempo fora, né, cara? Eu fui para Harvard. Não fui nada, tô brincando, né? Quando eu cheguei na adolescência ali com 14 anos, acho que foi 15 anos, por causa dessa dificuldade, eu me afastei, não do senhor, né? Entendi. Mas da igreja que nós estávamos, fui para um outro ministério na época, né? Fiquei 9 anos e meio lá também, que não era muito diferente, mas pelo menos era... Acho que era bem diferente, na verdade, né? Para a época, né? Uhum. 9 anos e meio depois eu voltei, aí tava essa configuração. O Zeca era baixista da igreja. Eles tinham comprado um baixo para tocar, um baixo novo, né? Um Samick, né?
gurizada se juntou, começou a comprar uma bateria, e a bateria nem ficava em cima do altar lá, né? Do púlpito, Aham. né? Ficava embaixo. Isso era tocado, acho que nos cultos de jovens, né? Porque isso não era... Não encaixava com a visão da igreja. Aí a Entendi. gurizada, assim, os jovens, o pessoal do louvor, eles começaram a comprar essa briga, assim, mas com muito... mas foram bem na manha, assim, né? Sim. Aí, nesse retorno, a gente começou a trabalhar junto. E eu me lembro que aí, então, tinha uma discussão, assim, a gurizada indignada, porque não podia se fazer algumas coisas e tal. E aí, como em todo lugar, assim, tinha algumas igrejas que eram igrejas mais para frente, igreja modinha, o pessoal queria ir lá e tal. E a gente começou a comprar essa briga, assim, mas na época nós começamos a comprar em Deus. É algo que Deus colocou no meu coração, dizer assim, não adianta a gente brigar e nem ficar admirando os outros. A gente tem que começar a lutar para que as coisas aconteçam aqui. E não lutar brigando com o pastor, mas aí nós começamos a fazer propósito de oração. Ah, que legal. Nós Que tínhamos um benção. grupo de pessoas que iam para a igreja à meia-noite, na sexta-feira. Ficava até às 6 da manhã, Uau. orando a Deus por um renovo, sabe? Uau. Jovens, pedimos para o pastor, ele autorizou, né? Começamos a orar, e aí a gente começou a fazer alguns eventos com a autorização do pastor. Nós tínhamos um louvorzão no domingo, que a ceia era de manhã, Uhum. e no domingo à noite era liberado. Aí o pastor liberou para nós fazer os encontros de louvor. Oh. Cara, e ali começou a acontecer algumas coisas, assim, né? Gurizada orando, buscando a Deus e ensaiando, orando, buscando a Deus, ensaiando. Nós era extremamente limitado, todo mundo, né? A única coisa que a gente podia fazer era ensaiar. Ensaiar. Aí chegava no culto de domingo, assim, o pastor... Aí eu acho que na época eu estava liderando os jovens, acho já, né? O pastor dizia assim, ó... Danielzinho prepara um louvor para os jovens cantar no culto. Só que nós ensaiava, orava, e buscava a Deus e jejuava. A questão da... Desculpa te interromper, mas que você perguntou ali dessa transição que teve de música. No início não tinha choque, porque como se prezava pelo talento, independente daquilo que tu fosse entregar lá, o importante era tu cantar bem. Então Entendi. o culto era uma espécie de show de calouros, né? Então Oportunidades. oportunidades. Tu vai lá, canta, aí vem o fulano canta. E na época não existia um ministério de louvor, mas existia um ministério que começou com os jovens, né? É isso aí. Que a gente juntou aquela gurizada que já estava, de alguma forma, tentando crescer, entendendo que existia algo mais, além de ser só música, né? Ou de uma música que, de repente, que só eu gostasse, né? Mas então a gente começou a procurar algo que fosse para a igreja. Então aí já teve uma escolha de repertório também, não baseado num artista principal. Eu gosto de cantar tal coisa, então vamos cantar isso. Não. A gente Isso aí já era nos anos 90 já, né? Isso já. 98, por aí. 98, isso aí. Eu- E aí, assim, ó, o que aconteceu? O Zeca falou é importante, né? Tu começa, não tinha, a gente não tinha tanto acesso com a internet, mas um comprava um CD da Renascer, o outro comprava o kitzinho lá do Daniel de Souza, Fruto do Espírito, Sim. né? Um trazia lá a fita de vídeo da vigília, Sim. né? Comunidade, Marcos Marcos Góes. Góes, cara, sabe? E aí a gente começava a escutar aquelas coisas e assistir. Vocês são velhos, hein? Se Vá. inspirava. Cara, aquilo começou a inspirar. E aí, assim, ó, no início não tinha o choque, mas aí quando a gente começou a cantar na igreja, assim, né, essas coisas, primeira vez, tá, legal. Só que quando tu cantava, alguma coisa diferente acontecia da parte de Deus, Sim. né? E aí ficava assim, opa. E o que o pastor fazia? Domingo que vem prepara 2 louvores. De 1 sabe? para 2. E foi indo, até que chegou o tempo que um dia ele me chamou. Ele disse assim, olha, eu vou arrumar a maior encrenca da minha vida. Uau. Mas eu quero que tu faça um ministério de louvor Não, aqui não. na igreja. Um grupo de louvor. Um grupo Um de louvor. grupo aqui de na louvor. igreja, né? E aí eu disse pra ele, vá, pastor, na verdade já está pronto, né? Nós já tinha um repertório, já vinha ensaiando, Já né? estava treinado, pronto para entrar em campo. E aí que começou o choque. Ah, entendi. Foi aí que começou a Entendi. dar BO. Eu não sei o que vocês acham, né? A minha concepção, assim, eu penso que Deus, ele age de diversas formas. É um Deus de multiforme graça que ele age, né? E eu fui muito abençoado. Eu não sou tão... Não tenho, na verdade, tão... Tem, sim. Eu tenho meus 20 e pouquinhos anos De ministério. de ministério, depois do quartel. Mas eu fui muito abençoado, assim, com aqueles louvores de dupla. Fui muito... Eu me lembro que no começo da minha adolescência, e não sei se vocês conhecem, né? Mas eu fui muito edificado com Irmãos Viana, Uhum.
Claro. Canarins de Nós conhecemos Cristo. todos, cara. Eu fui muito edificado. Eu fui muito edificado. Até hoje em dia, assim, de vez em quando eu me pego. Hoje tá na hora de relembrar algumas coisas do passado. Eu pego um Matos Nascimento, assim, e eu sou tremendamente assim. Como que é o nome daquele cantor lá que gravou até com que o senhor gosta bastante? Ele tá regravando com bastante pessoas aí. Cantor antigo dos anos 70, 80. Você gravou com o Álvaro Tito? Álvaro Tito. Ah, tá. De vez em quando Ah, eu pego tá alguns louco. louvores deles assim e eu chego a me arrepiar de Tá louco. ouvir as canções. Só que foi um tempo que passou, sabe? Um método, eu não sei se eu posso dizer um método de louvor ou um estilo de louvor para a igreja num âmbito congregacional que foi passando. E eu acho que foi algo bem natural de Deus, sabe? Que terminou esse prazo, agora vamos começar com uma coisa nova. De repente, para um grupo de louvor, um louvor diferente, vamos partir para outro prazo. Eu acho que Deus ele foi agindo dessa maneira assim naturalmente, né? Essas transições. Não sei o que vocês acham, se aconteceu isso mesmo ou não. Essas transições acontecem no âmbito que Deus quer, de métodos de louvor, estilos de louvor. Sertanejo. Agora, vamos sair do sertanejo, que é muito edificante, e agora a gente vai para um louvor mais congregacional, que é a vigília. Vocês acreditam nisso ou não? Cara, eu acredito, na verdade, nem na questão do estilo, né? Mas da mensagem, assim, né? Até porque a gente teve muito inserido dentro do sertanejo, não o sertanejo de hoje, né? Raiz. Mas o sertanejo raiz, assim, dentro da igreja, era algo, eu acho que predominava, assim, quando a gente Sim. começou, né? Dupla, trio. E geralmente, essas músicas, esses louvores, eles eram muitos, tipo, a gente costuma falar na vertical, né? Exato. Que cantam para um homem, para te botar para frente, para te erguer, para te dar uma ajuda da forma que tu está passando. Olha, se tu está passando por isso, né, a tua vida vai mudar. E a gente, quando começou a crescer, e aí eu acho que talvez isso que tenha mudado não foi a música em si, mas a forma com que a gente passou a viver e a ver o evangelho, né? E quando a gente fala de louvor e adoração, até porque antes não tinha o louvor, o momento de louvor, o ministério de louvor, eram pessoas que cantavam. E aí tu vai ali, tu te apresenta, tu canta aquilo que tu gosta de cantar, uma mensagem que tu quer passar para alguém, para alguma pessoa. Mas quando se começou a trabalhar com o ministério de louvor, o intuito primeiro, a gente precisa entender o que é o ministério de louvor, qual é a função. E a gente recebe muito, é abençoado, mas aquele momento ali, para mim, como ministro, é um momento de uma entrega a Deus, né? Então, a gente também passou a explorar mais a questão bíblica, até para compor músicas ou para escolher repertórios, algo bíblico, e também que adorem, é um momento de adoração, que adorem, que engrandeçam a Deus. Então, não são mais músicas, se tu for ver as músicas hoje, os louvores, eles são muito mais para Deus do que para um homem, do que uma autoajuda, do que tu vai vencer, Deus vai te restituir, sabe? Que é importante para determinados momentos, eu acredito, não estou me desfazendo isso, mas para um momento de louvor e adoração, o propósito não é a mim, não é eu receber, eu sair daqui agora, sabe? Eu vou ter um momento de receber do culto ali, eu vou estar na palavra para receber algo para mim, e Deus usa esse momento para tratar comigo, né? Mas o louvor, a gente passou a entender de uma outra forma. Não é mais só uma questão de música ou de uma apresentação ou de eu cantar algo que eu gosto de cantar, uma mensagem bonita que eu fui muito edificado. E outra, eu passei a vida inteira da minha infância e adolescência ouvindo Álvaro Tito, mesmo que eu não gostasse, não tinha como, né? Vai, eu era fãzão, cara. Eu era fã do Álvaro Tito. Nossa, tá louco, cara. Vai, eu sei todas. Se arrepia até hoje. Se escutando. quiser falar... Não pode, né? Porque eu acho que uma frase muito boa que o senhor fala, acho que é do Escola da Vida, aquela frase que para mim eu acho que é perfeita. Não sei se o senhor consegue repetir essa frase. No compasso dos tempos, ancorado na rocha. É da Exatamente, MPC, né? Exatamente. É algo que o louvor ele vai evoluindo conforme os tempos. A gente vê lá no ano 1500, 1600, a gente vê um louvor tão bíblico, erudito, como Castelo Forte. E com o passar dos tempos, o louvor ele foi se adaptando também. Hoje em dia, a gente toca aí, vê louvor com
um monte de camadas de instrumentos virtuais. A gaita foi se extinguindo. Não sei se eu já vi, né? A gaita foi se extinguindo, outros novos instrumentos foram se extinguindo e outros instrumentos foram incorporando o louvor, né? Tu sabe que tem uma frase que eu uso aqui na igreja, assim, pro discipulado, né? Uma igreja moderna, moda antiga, Sim. né? Porque tem muita coisa que pode ser mudado. Layout, cor, instrumentos que tu usa, mas a essência do evangelho, ela não pode ser mexida nunca, né? A palavra, né? A essência bíblica ela não pode ser mexida. E eu acho que hoje se tem um maior entendimento, porque da linha que a gente vem, das raízes que a gente vem, músico era músico, e músico era sinônimo de problema na igreja, né? O cara tinha que saber cantar e tocar, entender palavras, saber Bíblia, e para quê se ele vai ser músico, né? E não havia um interesse assim nesse sentido, né? E às vezes até super valorizados os músicos na igreja, o cara se tornava realmente uma encrenca, né? O tempo vai passando e a gente começa a ter outra percepção, né? Que a gente precisa de bases na igreja, né? Para tudo, né? Que nem a gente fala aqui, né? No Ministério de Louvor, a gente não precisa de músico, sendo irônico, né? A gente precisa de crente, de Exato. pessoas que temam a Deus, que honram o Senhor. Aí se esse crente for músico, bah, aí sim, né? Aí se juntou o útil ao agradável, né? Claro que o músico não é necessário, claro que é necessário dentro da configuração que a gente tem hoje, da liturgia que a gente tem na igreja. Eu acho o louvor extremamente essencial, né? Hoje, né? Antigamente não se tinha essa percepção, como o Zeca falou. Era um tempo de apresentação, um tempo até para não perder o cara, né? Vamos valorizar o irmãozinho. Se o cara oportunidade já ficava meio chateado, meio magoado, já não vinha na outra semana. E hoje não se tem esse entendimento, não é para nós, não é a glória não pode ser dividida com a gente, ela tem que ser para o Senhor. Claro, mas toda essa mudança, tudo isso, eu creio que a igreja vai amadurecendo, né? Em alguns pontos, outros pontos a gente precisa amadurecer muito mais ainda, né? Mas vai amadurecendo, vai tendo outra percepção. Isso que a gente está falando agora, que a gente está vivendo aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Outras igrejas estão vivendo muitas décadas, né? Exatamente. A gente estava começando, tinha pessoas já voando, né? Nesse sentido. Claro, hoje com a internet, as coisas estão muito próximas, né? As referências, Verdade. né? Poxa, tu vai vendo, pô, tem que melhorar aqui, tem que mudar isso, né? Até bases que a gente às vezes está afirmado que são bases nossas, né? A gente tem que começar a tirar elas e voltar de novo para o Senhor, voltar para a palavra. E o louvor é isso, né? Sempre está reconfigurando, mudando, né? Estilo de música, que nem tu falou do início das músicas, né? O estilo de música eu acho que não é o mais importante hoje, né? Porque o que é o louvor, o sacro, né? Exato. Cara, acho que não tem a ver com o estilo de música, tem a ver com a mensagem, com a essência, né? O que nos levou a chegar lá, né? Por que eu estou comunicando esta mensagem, né? Que nem o Zeca falou do tipo de mensagem que era mais direcionado ao ser humano. Claro, são as experiências pessoais, mas que daqui a pouquinho começa a dar a gente começa a observar, ouvir, estudar, dizer, opa, peraí, vamos mudar um pouquinho a direção, né? Acho que a gente está muito voltado uns para os outros aqui, né? E tem alguém bem maior que precisa, não é que precise, não precisa de nada, né? Mas que eu devo, né? Adorar Perfeito. e engrandecer. Perfeito. E essa transição, quando vocês estavam falando ali que passaram, tipo, viveram essa transição, né? O pastor começou a dar 2 cultos, até o dia que ele comprou uma briga com a igreja. Comprou. Feia. E como que foi essa para você? Eu sei que vocês estavam firmados em oração, em treino, que é o ensaio em si. E como que foi para a igreja em si? Foi algo natural? Primeiro que para nós, assim, ó, para mim, né? Falando por mim, para mim foi muito tranquilo. Não por nada assim, mas em algumas coisas eu sou meio desapegado, sabe? Não sei se é bom, se é ruim, mas eu não me preocupo muito com repercussão, dependendo do que eu vou fazer. Se há uma convicção, se eu sei que aquilo assim, ó, é um propósito de Deus, eu não me preocupo com a repercussão. Eu acho que tu sabe disso, né? Sim.
Tem pedrada, tem chicotada, faz parte, mas vamos lá, segura o lombo, né? E vamos avançando. Mas para a igreja em si, eu creio que para a igreja foi benéfico. Entendi. Para a igreja como a maioria, né? Mas para aqueles que tinham as oportunidades, né? Que tinham os cânticos especiais e que as oportunidades começaram a ficar cada vez mais escassas, foi complicado. E talvez tenham pessoas até hoje que não conseguiram se recuperar. Talvez, né? Se comprou uma briga, tinha uma cultura que era meio que obrigação. Se tu chegasse na igreja hoje, tu fosse talentoso, independente de qualquer outra coisa, mas se tu é talentoso, tu tem instrumento e tu quer cantar, era uma obrigação a gente te dar uma oportunidade, porque senão poderia te perder. Porque, imagina, o Dé passou por aqui e não teve oportunidade, sabe? Então, se criou e as pessoas, a igreja, ficou viciada nisso, né? Tinha irmãos que chegavam a levar o instrumento, né? Assim, né? E se não chamasse esse irmão que estava com o instrumento ali, ele ficava um mês sem ir na igreja. Queria que alguém chegasse para ele: o que aconteceu, irmão, que tu não foi? Pô, eu fui lá e não ganhei a oportunidade. Então, algumas pessoas me procuraram na época, né? Porque aí eu comecei a liderar essa parte do louvor, né? E assim, ó, tu estragou tudo, né? Assim, né? Isso é como assim? Não, porque tu foi usado para enterrar um monte de talento aqui da igreja. Cara, para alguns eu era, acho que, o anticristo, né, cara? Porque estragou tudo, né? E eu me lembro que, assim, não me causou dor, fiquei chateado. Não fiquei, fui sincero. Meu mano, assim, ó, desculpa, mas eu não posso fazer nada por ti. E outra, eu nem tenho esse poder de enterrar talento, né? Eu acho que cada um usa aquilo que Deus lhe deu. Mas é que agora pararam as oportunidades. Aí uma frase que eu me lembro que eu falei, e eu repito ela muitas vezes, eu disse, outra, oportunidade, a gente não ganha, ela é conquistada em Deus, né? E se for propósito de Deus que eu tenho uma oportunidade, eu vou ter. Se não for, não adianta. E aí houve algumas revoltas, alguns protestos, né? Mas eu me lembro que o pastor segurou, sabe? Uau. Segurou e essa cultura, pelo que eu sei, nunca mais mudou lá nesse sentido assim de um ministério, né? Talvez tenha algumas pessoas que tem algumas participações, mas a igreja sede lá na época, acho que até hoje é assim, né? Isso foi em 98? 24 anos. 24 anos. E foi algo que vocês conquistaram também, né? Ficaram quietinhos, buscando Em Deus. buscando em Deus. Em Deus. Da meia-noite às 6 da manhã, buscando em Deus isso, né? Mas na época, claro, bem mais jovem, assim, né? Eu não entendia o porquê da revolta de algumas pessoas, né? Até porque eu estava no grupo que ia continuar, né? Então era mais fácil para mim. Mas eu não Que idade tu entendi. tinha na época, Zeca? Uns Não 30 lembro. e pouco já. 98, Ah, 40? devia ter uns 16. Então, assim, eu não entendia, né? Eu digo, mas pô, os caras não entendem isso e aquilo. Primeiro que ninguém dá aquilo que não tem, né? E foram pessoas que foram geradas já naquele sistema. Então, eles não entendiam que para fazer alguma coisa dentro do ministério, precisava ter algo, talvez, muito mais importante do que o talento, do que o instrumento, né? Então, para eles era uma injustiça eu ter um talento, eu saber cantar, eu cantar bem, e eu estar aqui no banco e eu não poder participar, sabe? Porque eu não tive a oportunidade. Na verdade, não era um grupo fechado, como não é até hoje. Mas existe algumas coisas que para a gente que está na frente, a gente tem como essencial, muito além da música, né? Mas é a disposição de crescer em Deus, né? A gente não vai julgar isso. Será que esse cara ele tem um relacionamento suficiente com Deus para fazer parte? Não, não é isso. Não existe uma régua. Mas quem está disposto a pagar o preço e andar junto? Um exemplo. Uma das coisas que a gente estava fazendo para crescer era esse período de oração, como outras coisas que a gente fazia. Então, ali, tu está mostrando que tu quer sair do teu convencional, do normal, que era só chegar ali na hora do culto e me apresentar e cantar, mas para buscar algo a mais de Deus, que a gente estava entendendo. Cara, o Ministério de Louvor não é só música, não é só cantar. E a gente... com a misericórdia de Deus, Deus começou a fazer algumas coisas ali naquele período que a gente tinha no louvorzão, que era depois do culto de ceia, né? Cara, Deus começou a fazer algumas coisas que a gente não tinha vivido ainda. E aquelas experiências, elas nos davam vontade de querer mais, de buscar mais. Não, cara, tem mais coisa escondida aí, sabe? Então... Isso refletia até nos cultos, assim, quando tinha uma oportunidade ou duas oportunidades, essa mesma atmosfera, ela se repetia
Uhum. sabe? E isso, por isso que eu disse que para a igreja foi benéfico, porque, cara, não tinha como contestar. Não era o Daniel, não era... Não restava dúvida. era algo de Deus. Uhum. A gente era apenas o meio ali que Deus estava usando, entendeu? Né? Por isso que, para a grande maioria da igreja, assim, eu acho que foi algo que foi confirmado pela graça de Deus, pela presença de Deus, entendeu? Né? Tem uma experiência que eu nunca vou esquecer. Nós não tínhamos ainda o ministério de louvor, nós tinha o grupo de jovens que cantava, que às vezes se apresentava numa outra igreja, os jovens do Brasil para Cristo de Rio Grande, um exemplo. E em 1998 a gente foi participar de um congresso regional Canguçu, em Canguçu. E a gente foi cantar uma música, né? Matos Nascimento. Matos Nascimento. E tudo aquilo... Você lembra da música ainda? Não. Claro. Ele lembra que ele cantou. Hoje sou livre. Sou livre. E a gente foi cantar uma música lá. Legal, vamos se apresentar. Era raro as coisas de ir para fora da igreja. Só que dentro de nós, a mentalidade era a mesma que se a gente tivesse na nossa igreja. Cara, vamos louvar Deus, vamos... E a mesma atmosfera que tomava conta da nossa igrejinha lá, nesse congresso aconteceu. Nossa simplicidade, cara, tocando Tomou normal. conta. E era para todo mundo cantar uma música e tchau, sai fora. E aí o pastor que estava lá, ele disse assim, cara, cantem outra. Como foi? Ele pediu... Eu não me lembro, acho que nós cantamos uma de manhã e no período da tarde ele pegou e chamou lá, Isso. chamou lá para frente, né? Eu até fiquei rateando assim, viajando, porque eu não sabia com quem Pastor, estava só falando. aproxima mais o microfone. Né? Eu não sabia com quem estava falando, né? Aí chamou lá para frente, né? E que começou a acontecer o Então ali, mistério. dali já surgiu um convite para participar da banda regional Próximo ano. no próximo ano, Que legal. em função daquele momento. Então, tipo assim, Deus estava dando respaldo. Para nós, naquele momento, o caminho era aquele ali. Era buscar Deus. Sabe? E uma coisa interessante, assim, é que não tinha nada a ver com a nossa musicalidade, assim, em si, né, cara? Uhum. A gente sempre gostou, sempre tocou, sempre procurou cantar mais afinadinho possível, né? Dentro da nossa limitação. Mas a gente tem, assim, ó, a consciência que não tinha a ver com a nossa musicalidade. Tinha a ver com os bastidores, né? O secreto. Com as madrugadas, com o secreto. Nós não estava em rebeldia com o pastor lá, porque não, tanto é que ele comprou a briga, né? Entendi. Ele disse, não, vamos lá agora, né? Vou comprar açaí, vou me incomodar, mas não dá nada, deixa que eu seguro, né? Cara, tinha a ver com os bastidores, assim, sabe? Com nós e Deus, né? Que era todo mundo jovem, claro, inexperiente, né, cara? Assim, mas com aquela chama genuína, assim, até meio apaixonada, inocente, assim, sabe? Que a gente queria ver Deus, cara, sabe? Aquela época que tu começa a ler alguns livros, tu meio que te enlouquece, é isso que eu quero, é aqui que nós vamos, e aí um vai empilhando o outro, né, cara? Vai motivando o outro, e aí nós chegamos lá despretensiosamente, e Deus marcou aquele dia, sabe? Marcou a nossa vida, marcou o meu ministério, que a partir dali muita coisa mudou na nossa vida. Aquilo que a gente tinha dificuldade de fazer na igreja local e que algumas pessoas estavam ridicularizando, agora nós somos convidados a fazer na região, né? Toda a região sul. Então, os eventos, os congressos da região, agora nós começamos a ministrar louvor. Uau. A partir de 99, né? E foi em 2001, aí nós fomos convidados a tocar num congresso estadual, né? Depois eu tenho um testemunho sobre esse congresso aí para Qual, 2001? 2001. Em 2001, cara, sabe assim, né? E as coisas começaram a tomar algumas proporções que a gente começou a entender assim, é a mão de Deus, não tem como ser diferente, cara. É só Deus, né? E foi indo. E durante muitos anos a gente está... Até porque as pessoas que estavam ali antes de nós são pessoas que a gente admira até hoje pela capacidade, referência, abriram técnica, caminho, são né? referências mesmo. Né? Aonde tu diz? Eu digo que fazia parte um exemplo, pessoal que tocava na banda regional. Cara, Não, outro nível. eram os caras que eu saía outro nível. de Rio Grande, às vezes de bicicleta, para ir a Pelotas para ver os caras tocar. Porque essa banda regional seria a banda regional das igrejas ali. Das igrejas. BPC lá. Entendi. Então... E estadual, então, nem se fala. Nem se fala. Né? Então, a gente sempre teve a consciência. Cara, a gente nunca se envaideceu no sentido de achar que... Querendo tomar um lugar. Não, era o contrário, assim, ó. A gente sempre reconheceu, cara. Por saber da nossa limitação... A gente sabia que estava ali pela misericórdia de Deus. Aí assim, o que eu fazia, né? Quando nós sabíamos que ia tocar em algum lugar, sei lá, um mês antes, nós já começávamos
uma campanha de jejum, oração e misericórdia, ensaio e misericórdia, porque a gente sabia que se o senhor não tivesse, cara, Não tinha ninguém. não tinha, era fiasco. Tem cara que é bom, daqui a pouco Deus nem tá tanto ali, mas tecnicamente ele vai desembocar. Cara, é bom, Ele cara. vai fazer. Cara, a gente não tinha isso. A gente só tinha Só a tinha graça Deus. de Deus. Só Deus. Tirou a graça de Deus, É o o que nego vai basta. errar a nota. E às vezes saía um som assim, ó, que depois a gente escutava e dizia, cara, nós tava tocando. Meu Porque Jesus. não tinha, cara. Contar testemunho, não sei em que ano foi o Congresso Estadual de Jovens de Bagé, 2002. 2002. Esse congresso. Até o Dando, de repente, ele vai estar escutando isso aqui futuramente. Nós chegamos no congresso, não lembro se foi na sexta ou no sábado, e eram vocês. Foi a primeira vez que eu vi vocês. Segunda vez que nós tocamos no Congresso Foi Estadual. a segunda vez. Estadual era aquele... E olha o meu comentário pro Dando. Eu e o Dando, a gente estava na fila do Anderson, né? O pastor lá de Estrela e da região lá de Lajeado. A gente comentando na fila, né? Bah, Pastor do Vale do Taquari, mano. Vale do Taquari. E nós na fila do almoço, não, acho que na fila do café, alguma coisa assim, ou do cadastro, eu não me lembro muito bem. E a gente comentando, né? Bah, esses congressos, né? Eles deveriam trazer alguma banda de fora para tocar no congresso. Acho que encheria mais o congresso. A gente daria mais a presença de Deus. A gente comentou assim, né? Porque a gente viu vocês lá em cima. Sério, Não deram eu acho- pila eu pelos acho que negrinhos, né, eu cara? eu nunca contei pra vocês. A gente viu vocês lá em cima. Quem que são esses negrinhos aí? Da onde que são? Da Não onde tiraram que do são? Rio, Da né? onde que tiraram? E a gente comentou, bah, se trouxessem um Azaf Borba, não sei, me lembro que naquela época quem tava bombando, Daniel né? de Souza. Se trouxesse alguém assim, de repente, seria legal, porque é o estado inteiro que tá aqui, né? Daí quando vocês começaram a cantar, o primeiro louvor que vocês cantaram foi um do Marcos Witt, um rápido, que tem Ao que é até... digno. Isso, que tem até, nunca me esqueço, o Zeca, no solo de baixo no começo, tipo... E vem aquela pressão assim, tal, beleza. O louvor rápido, beleza. Mas quando vocês entraram com um louvor que eu nem conhecia, até me arrepio de contar até hoje, cara. Aquele Carvalhos de Justiça. O Espírito do Senhor. Quando vocês entraram com aquele louvor, dá pra dizer, até hoje me emociono, cara, porque venho com uma presença de Deus assim, invadindo e tomando conta. E todo aquele preconceito, aquelas ideias que eu tinha, assim, eu disse, meu Deus, meu Deus. Sabe, quando vocês desapareceram, assim, a banda desaparece, era só Deus, e aquela música ressoando. Tanto que naquele congresso, cara, eu tinha, sei lá, 14 anos, 14, 13 anos, E o ministério já. eu fui batizado com o Espírito Santo, Que cara. legal, cara. Fui batizado com o Espírito Santo naquele legal. congresso, e muita gente da igreja, né, naquela época, eu não consigo citar nomes, uma pregação do pastor Eude, Uhum. e no final da pregação dele, vocês cantando o Espírito do Senhor está presente para... E o Espírito Santo me tomou e eu fui batizado, não entendi o que eu estava fazendo. E, cara, Que legal. foi através do louvor, uns caras que eu nem conhecia, o que vocês estavam vivendo naquele louvor. E como é bom isso, assim, ó, quando as pessoas chegam e realmente, assim, tem essa impressão, quem são eles? Porque, na verdade, não interessa, Exato. né? Eu acho isso muito bacana, né? Assim, né? Claro, o tempo vai passando, alguns pela convivência, a gente vai conhecendo, né? Mas quando a expectativa não tá na banda e as coisas acontecem, né, cara? Bah, pra mim isso é demais, né? E hoje, assim, vocês passaram por... dá pra dizer que vocês são velhos já, quase. Coroa. Coroa. Vocês passaram por diversas transições, né? Vamos dizer que a gente passou por uma transição assim de louvor, de estilos de louvor, já passaram por uma segunda transição que veio era um louvor de Daniel de Souza, e hoje nós estamos numa era de worship, né, que já está perpetuando há alguns anos, né? E eu não sei vocês, mas eu sou muito edificado com muitos louvores, né, nesse estilo musical. Eu queria que vocês, de repente, Zeca, pastor, primeiro, não pode ser qualquer um de vocês, um conselho. Eu queria que vocês passassem um conselho. Passando por toda essa bagagem, por toda essa história, se tivesse, de repente, algum músico, algum ministério de louvor, algum líder de louvor tá ouvindo nós hoje, e de repente está enfrentando essa resistência na igreja, qual seria o conselho de vocês? Posso falar primeiro? Pode. Cara, assim, ó, as transições, né, que eu vi. Cara, eu cantava Zé de Paula
Aquele outro lá, Isso é antigo. o... Aquele do Deus Enviou, como que é o... Esqueci o nome dele agora. Ele até canta lá, gravou a música do Desperta Brasil lá. Ah, esse eu não conheço. Como é que é o muito nome antigo. dele, cara? Paulo, Cara- Paulo de Tarso, não? Não. Cara, assim, ó, o Zé de Paula, os cantores solos antigos, tudo isso, a gente vê hino da harpa, cara, e tem muita coisa linda, né? Harpa, cantor cristão. Lindo, lindo. Tudo isso a gente viveu. Depois eu me lembro, assim, quando começou a dar uma evoluída na época, foi quando começou a tocar as músicas do... Que lá de São Paulo, lá acho que é São Paulo. Voz da Verdade. Voz da Verdade, cara, né? Voz da Verdade. Quando Voz da entrou Verdade, durante muitos anos tocou Voz da Samuel Verdade. Ibsen no baixo e outros caras. Claro, aí eu sou do tempo do Sinal de Alerta, daquele lá do Carlinhos Félix, como é que é o... Rebanhão, Banhão. né? Que aí tu já é, Outros é ritmos, jovem né? agora, tu já começa Atos 2, né, cara? Kadosh. Kadosh. Meu Deus do céu, né? Bah, Kadosh, quando começou a tocar Kadosh, aí nós... Meu Deus, é isso, é aqui que eu me identifico, né? Esse tipo de música e pegar. tal, né? Depois a gente pegou uma linha mais black, né, Zeca? Né, o Zeca teve a banda New Live Soul, New né? Live Que era Soul. black music. A influência do Zeca era lá do Rogério Sarraleiro, lá, como é o nome? Templo Soul. Templo Soul, e veio vindo. E na igreja, no final dos anos 90 e dos anos 2000, começou também a Lagoinha, que influenciou Demais. muita gente, 98, né, cara? 99, Diante do Trono. Exatamente, Diante do Trono. E vem vindo. E o que eu vejo com tudo isso? Depois, David Keelan, Casa de Davi, e vários outros ministérios que vieram paralelos a esse, e que depois, logo em seguida, eles sumiram do cenário, né? Sim. Esses ministérios que vieram nessa onda, né? E há 20 anos atrás a gente teve um tempo de graça de Deus, de mover. derramar de Deus, né? Que eu creio que a gente está se preparando para isso de novo, né? Que Deus está trazendo. E agora a gente está na época que o que mais se toca é worship. E, cara, eu tive muita resistência, né? Eu tenho muita resistência com algumas mudanças. Por quê? Porque quando a gente bota na cabeça que é só isso, eu acho um problema. Agora é só isso, ou agora é só aquilo. Eu acho que a música na igreja, como o Zeca falou da sertaneja, tem espaço? Acho que tem espaço para qualquer estilo de música, desde que seja bem trabalhado, seja convencionado, né, tratado. Porque daqui a pouquinho a gente fica preso num estilo, e aí é ruim até para o músico. Porque o dia que muda o estilo, ele nem sabe tocar outra coisa. Né? Entendi. Ele fica muito limitado. O que eu vejo assim, ó, o músico raiz da igreja, né? Que aquele cara do tempo da oportunidade, que era ruim para nós, mas é o cara que ele começava num tom e ele ia subindo. Ele fazia toda a escala porque o irmãozinho começava em dó, terminava em sei lá no que, né? E vinha vindo e ainda. Cara, ele tinha que ter percepção, O ouvido ouvido. era muito mais treinado, porque começava a cantar, o irmão vai cantar, e começa, eu não sei o que, e tu achou. Um louvor que tu nunca ouviu, não E sabe daqui a nem o pouco ritmo. vem um já canta em ritmo de baião, né? Daqui a pouco vem a dupla sertaneja e é o sertanejo, né? Eu acho que isso era ruim por um lado, mas te faz ter várias percepções, ainda que limitado, mas tu começa a ter várias percepções. Quando tu foca num estilo e tu acha que é só isso e que música gospel é isso, eu acho que o cara fica muito equivocado e limitado. E ele não... E quando sair disso, ele vai ter dificuldade, sabe? Eu acho que assim, ó, a gente tem que surfar cada onda que vem, sabe? Porque de tempo em tempo vem ondas diferentes. No compasso dos tempos, como a gente falou, né? Da MPC, ancorado na rocha. Tem a onda do worship? Tem, mas que daqui a pouco passa. Tem a onda que o pessoal está tocando black com não sei quantas vozes e tal, e sopro. Tem, né? Passa por um tempo, né? Agora, como músico, como ministro de louvor, a gente tem que estar ligado e não ficar preso ali. Porque às vezes a dificuldade do cara é tocar algo diferente daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta e daquilo que ele está acostumado. Que é coisa que todos nós passamos. A gente tem um exemplo aqui, os guris tocando instrumento, comprando equipamento para mudar timbre, por causa da tendência agora. Né? Algumas dificuldades que às vezes eu tenho também, mas tem que mudar. Mas eu não posso ficar preso só nisso. Eu tenho que entender que daqui a pouco as coisas... Vem outra onda, sabe? Exato. Vem outra onda e aí eu tenho que acompanhar todas as ondas? Não. Mas se eu não criar, né, as minhas verdades, eu estou contando verdade dos outros,
né? Eu estou cantando as músicas dos repertórios que estão aí, eu tenho que me adaptar com aquilo que está vindo, né? Trabalhando e tal, e sempre ampliando o meu leque, né? Mas não ficar preso. Eu acho que tu ficar preso no estilo é uma tragédia, porque passa, aí vem outra geração, e aí começa o choque, né? De gerações, porque não entende porque que tu faz aquilo ali, e tu não entende porque que o cara quer fazer diferente, e aí dá toda essa confusão na igreja, essa briga na igreja, né? Que a gente, ainda assim, quando a gente está tentando se adaptar e acompanhar os tempos, tem um pouquinho, mas graças a Deus a gente tem visto o mínimo, né? Mas é questão de maturidade, acompanhar, né? E entender, poxa, o que é agora? Qual é o meu momento agora? Entendi. E Zeca, um conselho para um músico que está vivendo isso. Eu não quero mais cantar, não quero mais tocar worship. O que eu devo fazer? Eu sei que tu é quem viu, eu vi o Zeca, e quem viu o Zeca falando frases que eu nunca vou tocar baixo de palheta. E quem vê no domingo aí as palhetadas que ele Não. dá no baixo. E um set de pedais, né, cara? Exatamente. Drive, não sei o que mais, E não sei o que. delays. Cara, se o cara não se adaptar, fica desempregado. Né? Perde a boca, né, cara? E, cara, meu conselho seria sirva. Né? E o serviço, servir a Deus vai muito além do que eu gosto ou eu não gosto. E uma dica, assim, né? Para mim, realmente foi bem difícil, né? Transicionar para esse novo que estava vindo. Mas é legal a gente se ouvir, né? Eu tava vendo umas lives muito antigas, quando eu tocava em Porto Alegre ainda, porque lá já vem antes, o pessoal já tá nessa onda há mais tempo, né? Outro nível. É outro nível. Mas, pô, eu me envergonhei de eu tocando baixo como se estivesse tocando black, tocando um pop rock, né? Eu digo, pá, que coisa feia. Então, porque eu não gostava realmente, né? Mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E mesmo aquilo que eu não gosto, mas quando eu faço com o intuito de servir, cara, hoje eu não tenho dificuldade e nem problema nenhum. E vou admitir, hoje eu gosto. Que loucura, Hoje né? eu curto o que eu faço, hoje eu curto esse som, hoje eu curto tocar de palheta. Hoje eu tô tentando me adaptar ainda no ouvido com o som do drive no baixo, que para mim é algo novo. Mas, cara, pode ser algo natural do ser humano ou alguma coisa de Deus, porque hoje eu falo de coração assim, cara, eu gosto disso, eu gosto de fazer, sabe? Então, o nosso lance é diferente da tocada lá fora, que eu estou servindo. E se eu estou servindo e mesmo assim eu ainda ganhar esse presente de estar servindo e ainda gostar, é melhor ainda, né? Mas quando a gente serve, embora no início, talvez de algumas coisas que é serviço, a gente vai ali, eu tenho dificuldade, mas não é para mim, é para Deus, é para o reino, sabe? Eu vou fazer. Cara, mesmo no início, que para mim era uma dificuldade, hoje se tornou algo prazeroso. Mas, mesmo que ainda não fosse prazeroso, eu estaria servindo da mesma forma, Sim. com a mesma alegria. Ainda não gosto desse estilo, mas eu vou fazer com alegria. Então, eu acho que o segredo, se existe algum segredo, é esse, cara. É serviço, é servir a Deus, sabe? Com amor. Eu acredito que em todos os segmentos a gente faz alguma coisa que a gente não gosta. Né? No teu trabalho, daqui a pouco vai ter alguma área do trabalho ali, essa aqui não é a mais prazerosa. Mas tu vai fazer com a mesma dedicação, com o mesmo amor, porque é o teu serviço aquilo ali. E no reino eu acredito que não é diferente. Eu gostando ou não de fazer algumas coisas, eu vou fazer em amor. E Deus ainda nos presenteia, porque daqui a pouco aquilo que tu não gostava tanto, quando tu te vê, sabe? O Daniel falou agora do instrumento que a gente troca, né? Eu troquei um baixo que eu amava, gostava do timbre, para pegar um que eu gosto muito, mas mais pela questão de adaptar o som que a gente está fazendo hoje, né? Por quê? Porque eu quero estar mais caracterizado com o que está rolando, né? Então é isso é serviço, né? E, cara, Deus honra e aquilo que é pesado, talvez, um pouco, se torna prazeroso, né? Cara, o Zeca tem meu respeito, cara. O Zeca tem meu respeito, sabe? Não por ser meu irmão, porque por ser meu irmão a gente já brigou muito, né, Zeca? Briga muito também na questão da música, sabe? Ensaio, aquela coisa toda. Cara, teu cubo tá louco, né? Mas como é legal, assim, né? Pra mim, como é legal, assim, olhar pro Zeca, né? E uma cena, um dia eu tava orando sobre algumas questões, eu compartilhei com vocês, e me veio o Zeca na cabeça, né? Entrando ali com baixo,
vai lá, liga o instrumento, toca quietinho, seja o que for, sabe? E isso, Deus falou muito no meu coração, assim, me mostrando o Zeca 2.0, né, cara? Zeca versão 2.0. E, cara, e vendo ele hoje, cara, assim, ó, 40 anos de idade, né? 40, né, Zeca? É, não. 40 anos de idade, assim, ó, sabe, voltando atrás em algumas coisas, né? Pra mim, ele sempre foi um excelente músico, né, cara? Às vezes falava, fulano de tal, um baita baixista, né? Eu não falava pra ninguém, mas eu pensava que não viu meu irmão tocando ainda, né, cara? Sério, né? Pra mim, ele sabe que ele é o melhor, cara, né? E é um cara, assim, que tem o prazer, assim, de tocar e me sinto muito seguro quando eu tô cantando, tocando e o Zeca tá junto, sabe? É algo assim que eu sei quem tá ali, entendeu? Que legal. Isso para mim é abençoador, né? E vendo assim essa postura dele, né? Cara, também me faz, me ensina muito também, sabe? Em tudo, como pastor, como alguém que gosta da música, né? Às vezes dá uma recuada, diz, pô, o Zeca recuou, né, recuou assim que eu digo, cara, volta atrás, né? Porque podia, tem o meu conceito, cara, há não sei quantos anos eu faço assim e vou continuar. Que é o que a gente sempre viu, né, cara? Exatamente. Principalmente nesse meio, né? Então é isso, Zequinha. Tem meu respeito, cara. Olha aí, uma declaração de irmão para irmão. É sério, cara. Pô, fiquei sem palavras. Eu amo ele. E ele Amar eu já sabe, deveria amar, sou obrigado, mas tem meu carinho e meu respeito, cara. e ele sabe que tem o Gui passando curva aí para tentar pegar a vaga, né? Cara, Pisca tem ligado, concorrência. pisca, seta O ligada. Gui já passou a horas. O Gui já passou a horas. Mas essa é uma outra coisa, assim, né? Que a gente... É diferente do evangelho, né? Para outros... De outras formações, assim, né, que se não fosse aqui, né? A gente sempre se encabreiraria com o cara que está vindo, esse louco vai me passar. Claro que a gente busca crescer, óbvio que o cara que está vindo atrás, ele te impulsiona, pá. Mas a gente se alegra também quando tu vê alguém crescendo, sabe? E passando por ti, né? E o Gui é mais um, né? Do que está passando, que já passou, né? Então, cara, isso é muito bom. Porque no Evangelho, eu sempre falo, né? Cara, tu não é bom quando tu sai e a coisa não acontece porque tu saiu. Mas quando tu gera alguém que é igual, no mínimo, ou melhor do que tu. Então Legal. aí sim, o teu trabalho está sendo bem feito. Né? Muito bom. Então quando a gente vê alguém vindo muito bem, cara, isso, né, nos deixa feliz e, pô, alguma coisa tem sido bem feita, né? Então, E acho que até pela questão de geração é mais fácil pro Guilherme se adaptar, né? Muito. Ao novo, né? Porque já faz parte da geração dele. Já começa a escutar antes de nós algumas coisas que a gente no início rejeita, né? Né? Essa tendência aí no início eu rejeitei muito, nem escutava esse pessoal todo aí, sabe? Ficava no Álvaro Tito ainda? Não, cara, eu ficava lá no Casa de Davi, Ah, sim. e alguns outros aí, vários outros, né, cara? Mas eles assim, pá, tá louco essa gurizada aí, cara, sabe? Fico só nesse nhen, não sai disso E aí. repetindo a mesma coisa toda hora. É, né? Cara, como eu tinha preconceito assim desse baixo tungo, dungo, 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 dungo. Tá, vão tocar quando isso aí, cara? As primeiras vezes que eu escutei a caixa grave, né, da batera, assim, né? Aquele... Quantos bumbos na batera agora, um monte cara? de reverb. Né? Cara, eu gostava daquele som, né? Tem. Pra mim foi muito difícil, né? Mas eu vejo assim, quem é mais novo, vem, né? Claro, uma coisa boa assim, ó, que eu vejo em alguns, né, que vêm de outras raízes, depois que tu te adaptou, tu conseguiu fazer o novo, tu também não esqueceu o velho. Se tiver que vir numa outra pegada, tu vem, sabe? Isso que é legal, porque tu aumenta, tu amplia o teu vocabulário musical. Mas isso é o tempo, né? É o tempo, são as tendências, é tu acompanhar os tempos, né? Isso aí vai te ampliando, porque senão tu fica preso lá, né? mas o fato, às vezes, de não gostar de alguma tendência, de algum estilo, nos deixa limitado, né? Muito. Eu me lembro que o Misa comentou uma época, né? Cara, não tá encaixando o som da batera com os tons mais agudos. Aí eu digo, não, cara, aí, sabe? Porque eu não ouvi o que ele estava ouvindo, né? Então, depois eu comecei e digo, cara, o cara tem toda a razão. O timbre não tá fechando, embora a gente... Porque o nosso ouvido, ele puxa para alguma coisa mais agudo, a questão de batera, o som de caixa mais agudo, um som de tom, aquele som... Sabe? E só que O Barões do Gospel. não encaixava. Parecia. E quando ele falava isso, me ofendia, né? Eu digo, pô, Pisadinha cara, dos irmãos. que preconceito contra o forró, que preconceito contra tal coisa.
Mas são coisas que o cara que já está vivendo aquilo ali, ele vai conseguir trazer algo que tu não pode. Então a gente tem que estar muito esperto em relação a isso, né? Aos nossos gostos pessoais, que daqui a pouco nos impedem de fazer as coisas novas de maneira mais caracterizada ali. Por quê? Porque está enraizado em mim aquele lá de trás. E eu não me abri ainda para o novo, então se torna difícil, né? Para mim, eu já poderia ter mudado a questão de timbre de baixo há muito tempo. Mas eu ouvia muito pouco, por não gostar. Né? Sim. Eu digo, não, meu som tá legal. Aí quando eu comecei a ouvir os caras, eu digo, bah, meu som tá muito diferente. Né? Tá legal pro meu ouvido, mas não porque eu preciso entregar hoje, né? Então é mais essa questão do serviço, né? Cara, não é o que eu gosto, é o que se precisa para esse momento. Eu acho que vocês resumiram. O caminho é o servir, eu acho, né? Os meus gostos, o meu eu tem que estar condicionado. E tu sabe o que eu acho interessante, assim, ó, que Deus sempre nos dê essa condição, é de tu conseguir botar na mesa várias gerações. Tá entendendo? Porque assim, ó, cara, eu tô com 48, Zeca com 40. Parece mais. Zeca, né? A gente vem de uma outra história, de um outro tempo. Aí tu tem uma gurizada, aí tu tem o Davi, que tem lá 15, 16 anos, que tá começando, tem a Dani, 16 anos, né? Tem o Guilherme com 23, o Misa com 29, né? Sei. De ministério, né? E, cara, são várias cabeças diferentes. E quando a gente consegue, assim, ó, os mais novos, eles conseguem ter a maturidade de expor o seu pensamento, que eu acho muito importante, expor a sua visão, sabe? Eu acho importante isso. Isso nos faz crescer, né? E entender que para tudo há um tempo, não é no nosso tempo, né? Bah, eu coloquei, ninguém fez nada. Eu falei, ninguém fez nada daquilo que eu falei, né? Cara, mas tu colocou tua visão, pode ter certeza. Alguém ouviu, aquilo vai ser processado, né? Os mais velhos também parar e ouvir e ter a humildade de pensar naquilo, sabe, que foi proposto. Tanto o líder de música ou o pastor da igreja, eu falo como pastor, né? Tem coisas que eu ouço e já ouvi de vocês. Primeira coisa que vem na minha cabeça, mas tá louco, negativo, né? Mas eu vou pensando sempre. Tipo Mas por que isso? Uma house mix do tamanho de um... Exatamente, o tamanho de uma da igreja, congregação. um house mix, tamanho da igreja, né? Um elefante no meio da igreja. Né? Mas eu vou pensando naquilo, sabe? A minha disposição no momento é o não. Mas eu preciso ver o que levou, sabe, o Dé a trazer essa ideia. Aí se juntou ele e o Misael, né? Agora estão os dois pirando na batatinha. E arrumaram um aliado que é o Zeca, que na segunda-feira me liga, né? Bah, mano, assim, ó, não por nada, né? E ele tá ficando malandro agora, né? Eu sei que de repente tu tem razão, mas quem sabe, né? Cara, e eu fico, tá, cara, vamos ver, vamos pensar, vamos orar. Mas quando a gente junta tudo isso, cara, eu acho que o resultado lá na frente, porque às vezes se espera uma harmonia que ela é um sonho. Que tu vai dizer alguma coisa e todo mundo concordou e achou bonito. Nossa, cara, tu é o cara. Não. Tu vai colocar alguma coisa na mesa? Pá, não, cara. Mas quando junta isso, cara, eu acho que isso enriquece a igreja. Os choques das transições, eles são bem menores, né? Alguns tem que... Às vezes o cara tá muito acelerado, às vezes tu tem que botar um pouquinho o pé no freio, deixar o outro encostar do lado, né? Para que haja essa harmonia, o todo, né? Para que o todo aconteça. Agora, é fácil? Não, mas eu acho que quando a gente consegue entender isso, sabe? E várias gerações, elas conseguem estar na mesa para colocar ideias, porque colocar ideias não é fazer o que eu quero, né? Mas colocar, fica tranquilo, tu deu a tua visão, legal, deixa processar. Isso é um tempo, não é assim do dia para a noite. E outra, e entender aquilo que a gente falou no início, né? Tem coisas que talvez seja propósito de Deus, mas não para agora. E que talvez aquilo ali que nasceu no teu coração é para te buscar mais a Deus, é para te aproximar do Senhor. Se tu tem convicção que aquilo vem de Deus, vai para a presença de Deus. E o coração que tiver que ser mudado, Deus vai mudar, seja de quem for, né? Mas é um processo. Perfeito, perfeito. A gente não quer
desestimular as pessoas assim, né, que estão passando por alguma coisa, mas a gente vive hoje algo que foi um sonho que Deus plantou no nosso coração, acho que é 15, 20 anos atrás, né? Bah, com certeza. E durante esse período aí, eu desacreditei, né? Digo, cara, tem coisas que eu acho que é loucura, coisa na nossa cabeça que não é para nossa realidade, talvez de denominação ou a questão do local também. Não, isso aí é loucura, acho que não vai acontecer. A gente chegou a perder a esperança, né? Mas continuamos buscando a Deus e colocando aquilo ali como a gente acreditava lá no início, quando veio o sonho, que era de Deus. Aí, com o decorrer, o passar do tempo, aquilo vai esfriando e como não aconteceu, poxa, acho que nem era Deus. Era coisa da minha cabeça, era coisa da carne, porque o sentimento já não é mais o mesmo de quando Deus deu, porque passou um tempo, né? Mas olhando para aquilo que a gente tem vivido hoje, cara, vale a pena, sabe? Tu buscar a Deus, tu acreditar e tu esperar, né? Porque não é por teu tempo. Algumas coisas aconteceram lá atrás, que nos mantiveram até aqui. Mas muitas dessas coisas não aconteceram naquela época, no momento. A igreja talvez não estava pronta, a gente não estava pronto. Uhum. E o que a gente vive hoje, hoje é legal olhar e ver tudo, bah, que bacana, né? Mas, cara, se tu soubesse o que foi sonhado, chorado, plantado ao longo de todos esses anos, sabe? E a gente perdendo a esperança, cara, não tem como, não vai acontecer. E o que a gente vive hoje como igreja é algo que foi sonhado há muito tempo. Então vale a pena, sabe, servir a Deus, sabe, servir a Deus, acreditar que aquilo que Ele colocou no teu coração vem dele, mas para o tempo dele, né? Talvez o tempo dele seja daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 15, ou em alguns sonhos 20, como foi os nossos, né? Exato. Mas tá aí, cara, vale a pena. Hoje eu me sinto como se eu estivesse chegando na igreja agora, no primeiro amor, com todo o gás para trabalhar, sabe? Pensando e querendo investir em instrumento. Agora tô correndo atrás de um board para os pedais, coisa e tal. Cara, coisa que com o mesmo sentimento ou mais do que 20 e poucos anos atrás, né? Então, vale muito a pena, sabe? Servir a Deus, fazer com amor as coisas que eu gosto e que eu não gosto, mas é para Deus, então vamos dar. Até certo. Aquelas que eu não gosto, daqui a pouco eu tô amando. Antigamente se falava uma frase, né? Uma frase tipo, pagar preço, né? Uhum. Em tudo. A gente lia algumas coisas, ouvia alguma coisa. Tu vai no YouTube hoje e tu bota lá uma igreja referência, sei lá, Bethel, né? Uhum. Bah, por que a minha igreja não é assim? Cara, tudo tem uma história, tudo tem um tempo. Talvez os primeiros sonhadores nem vivem mais ou nem desfrutaram daquilo que talvez seja a realidade da igreja hoje, né? Mas alguém sonhou, alguém foi pagar um preço, alguém foi chorar, alguém acreditou, alguém se expôs, né? Alguém aguentou os dias difíceis, né? Aguentou os nãos, alguém foi ridicularizado, sabe? Mas aguentou. E essa grande dificuldade, ainda mais nesse tempo do imediatismo, né? Que a gente quer tudo para ontem, que às vezes as pessoas não esperam o tempo de Deus, né? Talvez às vezes parece que é mais fácil mudar de igreja, de denominação, né? Porque lá é diferente, eu vou ter outra oportunidade. E nesse tempo todo, assim, ó, todos nós já tivemos a oportunidade para mudar, né? Até propostas, quem sabe, de mudar, né? Mudar o teu contexto, né? A tua vida. Tá, mas de repente, no meio de tudo isso, Deus estava nos forjando, né, cara? Para um tempo. E aí, no meio da fornalha lá, eu desisti, né? Eu não vou aguentar isso. E aí, talvez alguns não consigam ver o milagre, porque hoje estão vivendo um sonho que não era o sonho de Deus para ele, né? O sonho de Deus, no sonho de Deus, no propósito de Deus, estava o tempo do vale, estava o tempo da fornalha, que a gente não quer passar, né? Hoje, assim, é fácil falar, porque a gente tem vivido um tempo muito especial da parte de Deus para a nossa vida, para a igreja aqui. Mas, quando tu tá lá no olho do furacão, cara, tu diz, tá, mas do que vale tudo isso, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu sou obrigado a aguentar isso, né? Não, tu é convidado. Passar na fornalha que é pro lado, o barco pula, mas talvez tu não vai ver algumas coisas lá adiante, né? Que lindo. Que benção. Perfeito. Queria agradecer ao pastor Daniel pela sua disposição. Agradecer ao Zeca. O Zeca fez uma viagem internacional para estar aqui Sim. em Bento Gonçalves hoje, né?
Agradecer também o Misa e o Zeto aí que estão desde cedo Das técnicas. nas técnicas, tá? E edificante. Para mim, edificante, assim. Já acabou, cara? Tinha tanta coisa pra contar. Edificante muito, assim. Aprendi muito. Vocês são referências, assim, para mim, desde cedo. Lá desde o ano 2000, onde eu fiz aqueles pretinhos em cima do palco 2002. lá cantando. 2002. E hoje vocês... É uma honra estar com vocês, congregando na mesma igreja, ser pastoreado pelo pastor Daniel e estar convivendo sempre com o meu amigo Zeca, meu irmão. Que estudaram no mesmo seminário, vocês Estudamos dois, no né? mesmo seminário. Tem algumas histórias aí que não pode ser contada. Inclusive com medo de sapo. Não pode ser contado e já largou, né? Olha aí. Agradeço a todo mundo, então, por estar até presente até agora. E pastor Daniel, É ao todos que vivo ou estiveram é... ouvindo. Não é. Ah, tá. É ao vivo. É ao vivo. Já vai estar inserido aí pro pessoal, tá? Obrigado por todos. Obrigado pela presença. Siga a página aí, compartilhe. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigadão, gente. Abraço, beijo pra todo mundo aí. Valeu, Dé. Tu é uma benção também, tá, cara? Te amo, Amém. tá? É os guri da igreja. As guri.